Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Um bate-papo em que eu te convido a refletir sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Hoje, 29º episódio, recebendo mais uma vez, primeiro convidado a vir 2 vezes, Ricardinho. Que sorte. Seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado, irmão. Uma honra mais uma vez. Vamos nessa. Vamos nessa. E graças a ele, convidando aqui Fábio. Ele disse que é Fábio, só eu falei Fábio Ramos, ele falou que é só Fábio. Pronto. Pra bater um papo com a gente, tem um negócio massa pra trocar com vocês, um aplicativo interessante que o Fábio vem desenvolvendo e fazendo. Seja muito bem-vindo, Fábio. Licença, prazer estar aqui, vamos nessa. Vamos nessa. Ricardinho, eu vou começar te perguntando, tu que é o paraninfo da parada aqui, por que o Fábio tá aqui, cara? Eita! Opa! Pô, o Fábio, ele se tornou um irmão pra minha vida mesmo, né? Uma das pessoas que hoje estão num ciclo, no meu ciclo mais próximo de amigos, para bons e não bons momentos, vamos dizer assim. Então, recorro constantemente. Antes da gente ser tão próximo assim, ele teve um papel de professor forte na minha vida, que continua tendo, inclusive. Então, é uma das pessoas que mais me instigou a me transformar, eu diria, e me estimulou a bons hábitos, sabe? Dentre eles, meditação, dentre eles, um grau um pouco além de disciplina em um dado momento, banho frio. Então, tipo, teve bastante coisa que veio dele. É uma influência muito, muito forte para mim, além de eu ser muito cliente, né, da empresa dele, daquilo que ele fez e faz. Então, colocaria nessas 3 categorias: um irmão, um professor e sou cliente dele também. Perfeito. Eu perguntei isso porque, assim, recentemente a gente trocando uma ideia, eu falei, Ricardinho, quem mais, cara, que eu posso trazer aqui? Porque eu sei que você não viria aqui pela a segunda vez, sendo a primeira pessoa a vir a segunda vez, à toa. E aí eu perguntei isso, você falou, meu irmão, na hora, você falou, de bate-pronto, você falou, cara, tem um cara fenomenal, que tá com um aplicativo fera, que tem uma perspectiva massa, é um irmão pra mim, eu confio. Eu falei, se você confia, eu confio. Então vamos lá. E aí, meu irmão Fábio, que responsa, hein, bicho? Que isso, que responsa, irmão. Obrigado. Acho que tem algumas pessoas que aparecem na nossa vida, assim, parece que no momento certo. E é engraçado, assim, parece que o papel que talvez eu possa ter representado ali um pouco mais no começo, assim, da nossa caminhada, pô, hoje o Ricardinho pra mim é um grande professor. Então tem aquelas pessoas que parece que quando você tá perto, você tá crescendo só por uma inércia. E tenho pra mim que o Ricardinho é um grande exemplo, hein, das mais variadas perspectivas. Tive um papel engraçado, assim, como fazendo um papel de anjo na vida dele, lendo o diário dele por um tempo. E é engraçado que se ocupa um espaço que poucas pessoas ocupam na vida de alguém. E aí, ele com certeza é uma daquelas pessoas que quanto mais você conhece, mais você vai admirando. E essa admiração vai ficando cada vez mais profunda. Então, tamo junto pra vida, né, irmão? Fazer o quê? Pô, declaração de amizade aqui, vamos fenomenal, nessa. massa. Vamos lá, Fábio, você falou de 2 elementos aí que eu quero trocar uma ideia contigo. Você falou diário e você falou anjo. Essas 2 palavras me chamam a atenção. Primeiro porque diário é algo que a gente já falou que algumas vezes, inclusive em alguns episódios, sobre a necessidade da gente ter um dia a dia mais percebido, melhor percebido, para que a gente consiga se comunicar melhor, para que a gente consiga ter uma comunicação interna, intra melhor, para poder se comunicar com as outras pessoas melhor. E anjo porque, pelo que eu escutei de vocês dois exercem um papel de anjo para a vida um do outro. Uma espécie de exemplo, uma espécie de mentor, uma espécie de instrutor e além da amizade. Você tem um aplicativo que exerce esse papel para a vida das pessoas. Fala sobre esse aplicativo, conta como é que ele surgiu e conta como é que a gente está hoje, porque eu já comecei a usar e, cara, é um negócio assim diferente. Beleza. Cara, o aplicativo como um todo, ele foi uma construção que aconteceu de uma forma muito orgânica. Então, assim, foi uma coisa que eu fiz um experimento com 3 grandes amigos ali no começo, que a gente falou, cara, sabe aquela coisa, a média das pessoas que a gente tá convivendo um pouco mais? Sim.
teve um certo momento quando a gente estava na empresa júnior, no grupo de gestão, inclusive, que eu estava com um grande amigo, a gente teve uma reflexão, cara, quem são as pessoas que a gente mais admira? Porque a gente estava atrás de mentores na época, a gente era muito esforçado. Só que a gente era muito jovem também, então você vai dar muito murro em ponta de faca por ter pouca experiência. Então a gente falou, cara, como a gente é muito esforçado e a gente vai fazer o que tiver que fazer, se a gente conseguir alguns bons mentores, isso talvez facilite um pouco a nossa caminhada na vida. Só que esse processo com os mentores, a gente não conseguia ter tanta liga assim, porque a gente ainda não estava num ecossistema de alguém investir dinheiro, por exemplo, e fazer um papel de investidor, mentor, assim, então ficava uma coisa que a gente não tinha uma liga tão forte. Então, a Anjos começou quando a gente começou a refletir, cara, quem são alguns amigos que a gente genuinamente sente que quando está perto deles, parece que todo mundo ganha. Então a gente monta um ecossistema muito rico. E aí, junto com esses 3 amigos, a gente fez um acordo que era, vamos se encontrar no final de cada mês e conversar um pouquinho como é que foi o último mês, como é que a gente está e quais são as intenções que a gente tem para o mês seguinte. E aí a gente foi fazendo isso, e aí naturalmente a gente percebeu, caramba, hábitos são uma coisa que impactam nos nossos meses. Pô, quando eu pego um mês ali, que eu levantei, 20 dias eu levantei super cedo, como num caráter assim, tentando fazer uma experiência. Então vou levantar super cedo esse mês, vamos ver como é que é. E a gente começou a perceber uma coisa muito pequena assim, mas que é como se as pequenas coisas fossem as que mais importassem. Então a gente começou a ver com muita clareza o papel desses hábitos. E a gente fez uma planilha junto com todo mundo, aí começamos quais são os hábitos mais importantes aqui para o meu mês. Aí cada um colocava os seus, e a gente juntou as planilhas num certo momento, a gente começou a comentar um pouco mais as planilhas, e isso virou um diário, só que um diário dentro de uma planilha. E aí isso foi uma coisa que para mim foi tão marcante, que eu falei, cara, chegou um determinado momento, eu entrei, fui pro mercado, fui trabalhar e tudo, mas eu falei, cara, eu tô com um chamado tão forte para tentar fazer isso, que aí eu comecei a acreditar de uma forma cada vez mais profunda, se a gente consegue construir um bom diário, um diário ele pode sim fazer uma diferença profunda na vida das pessoas. Eu acredito que muita gente teria um diário se a gente tivesse um diário maneiro que já foi construído. Aí hoje a gente está nessa caminhada tentando construir um bom diário. Vi também que é uma coisa bem mais difícil do que parece, porque num primeiro momento a gente criou esse personagem que era um anjinho, que ele era um ser completamente livre de julgamentos, livre também de expectativas, que ele está ali para ajudar as pessoas. E aí eu fazia esse papel de anjinho numa perspectiva de fazer coisas que não escalam no começo, para você aprender artesanalmente como é que é um bom diário, mas à medida que você vai tendo um certo sucesso nesse experimento menor, você vai tentando escalar um pouquinho. E aí hoje a gente está com um aplicativo, é um desafio porque eu não faço mais esse papel de anjo que eu fiz para as primeiras pessoas que estavam ali naquele ecossistema. E a gente colocou uma inteligência artificial para fazer esse papel do anjo, então a gente vai treinando ela, mas o momento que a gente está hoje, a gente construiu um aplicativo. De código a gente é bom, mas de design e marketing a gente ainda é significativamente fraco, mas daqui a pouquinho vai melhorar com certeza. E a gente está aprendendo um pouco mais sobre quais são as informações que o pessoal coloca dentro do diário, quais são as coisas certas para a gente salvar, qual que é a melhor carta que o anjinho ele pode devolver para as pessoas. Então a gente está num experimento constante de receber informações, analisar essas informações e devolver cartas e tentar melhorar isso à medida que o tempo passa. Massa. É isso. Eu vou colocar o aplicativo para o pessoal baixar, vai estar na descrição, o Enoque vai colocar para a gente. Chama Anjos, inclusive. Isso. Diário da Anjos. Diário da Anjos. Diário da Anjos. Isso. O nome vai mudar também, mas por enquanto é isso. Por enquanto é isso, mas tá tranquilo. E por que eu resolvi, aí o Ricardinho me trouxe a ideia do Fábio, e por que eu resolvi, eu quero escutar um pouco o Ricardinho, que é o seguinte. Para mim, o Anjinho, o Diário da Anjos, ele tem uma perspectiva que faz muito parte do que a gente já conversou, que é a ideia de ter um local para se colocar informações, para se comunicar, de que, de alguma maneira, ele tem um direcionamento do que é bons hábitos, hábitos nutritivos, hábitos que levam ao crescimento, e somado a isso, ele te dá também um feedback daquilo que você está alimentando. E aí, eu percebi que poderia ser um excelente elemento para trazer para as pessoas que participam do Comunique, para que as pessoas tenham um espaço nutritivo de comunicação interna, porque ela precisa perceber para poder colocar no aplicativo,
mas também de recebimento de uma comunicação a partir de uma inteligência artificial que trabalha em cima das próprias informações da pessoa. E aí, para mim, o diferencial é a cartinha. Eu falei isso pro Fábio, que eu não sei nem se ele acha que esse é o diferencial, mas para mim o diferencial é a cartinha que o anjinho devolve depois que você preenche. Porque basicamente é aquela ideia de que às vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe o que a gente está fazendo, mas a gente precisa escutar de fora. E aí às vezes a gente não tem dificuldade de externalizar isso para alguém, para alguma pessoa, até em razão do tempo, produtividade, correria, parará, parará, parará. A gente tem dificuldade de receber. E o aplicativo ele te dá isso. Ou seja, eu vou ali, eu sento, escrevo, preencho e ele me dá a informação. E aí, Ricardinho, tem um negócio que me chamou muita atenção no episódio que a gente gravou, e aí para quem não assistiu, não escutou o episódio 9, vai lá, assiste, escuta, que para mim é um dos episódios mais marcantes do podcast. Tá valendo. Tá valendo demais. É que você falou de check-in emocional. E isso me marcou muito e basicamente todas as pessoas que escutaram, quando eu encontro na rua, falam, caralho, aquele negócio que o Ricardinho falou do check-in emocional, aquilo ali é fenomenal. Ou começou a fazer, ou tá refletindo, ou tá fazendo para si. Para mim, o Anjos, ele é um check-in emocional, cara. É isso mesmo? Esse é o diferencial? Como é que você escuta isso aí? Definitivamente ele é. E eu vejo dois papéis bem importantes, assim. Num ponto de vista mais sutil, emocional e de ganho de consciência, existe o espaço que eu preciso criar para conseguir marcar qual emoção predominante naquele meu dia. Então, tipo, eu preciso criar esse espaço para poder fazer aquela escolha, né? Você precisa fazer aquela pausa, exercício, respiração, se escutar para eu conseguir preencher, senão não vai preencher. Eu geralmente escrevo o diário e depois de escrever o diário eu anoto as emoções, porque conforme eu vou lembrando sobre o meu dia, isso vai me dando alguns insumos. Então, tipo, geralmente eu marco mais de uma emoção por dia, por exemplo. E o outro ponto que eu acho que é muito significativo, pelo menos para mim, hoje você usa menos esses termos, né? Mas existe o termo consciência, que é isso, e existe o termo coerência. Então, eu vejo esse aplicativo como sendo um aplicativo que não deixa você mentir para você mesmo. E isso é uma coisa muito positiva para mim. Por exemplo, vou dar um exemplo lá de trás, quando ainda era uma planilha. Você fez parte desse período da planilha. Não esses 3 primeiros, mas eu entrei numa segunda roda, vamos dizer assim, bem no comecinho. Sim. Recebi muito feedback. Inclusive... Do Anjinho Fábio. Do Anjinho Fábio, Total. E eu queria, na época, eu ia viajar, ia fazer uma viagem para Itália e queria aprender a falar italiano. E aí, tipo, se eu preciso aprender a falar italiano, eu preciso exercitar e treinar italiano, ponto. Se eu preciso, sei lá, melhorar minha saúde, emagrecer, eu preciso comer, dormir e treinar. É isso, em última análise. Não tô falando que é fácil, tô falando que é isso. Sim. Então, todo dia eu estudava via Duolingo, né, na época, ou era o Babel, na verdade, o aplicativo, 25 a 50 minutos por dia, pá. E eu ia marcando todo dia, se eu fiz ou não fiz, eu botava lá. Eu queria fazer isso 7 vezes por semana, porque eu queria chegar lá sem falar inglês. E depois de 6 meses fazendo isso, tipo, rolou de chegar na Itália e falar só italiano. Então, não vou dizer que eu era fluente no momento que eu cheguei, tipo, naturalmente os italianos vinham, né, aí começavam a querer falar inglês comigo, aí eu pedia desculpa e falava que eu não falava inglês, só falava português ou italiano, se ele podia falar italiano mais devagar. E fui me virando na viagem, né, dessa forma. Então, tipo, olhar pra trás e ver que eu consegui reservar um hotel, pedir comida em um restaurante, trocar ideia com alguém na rua, aconteceu porque todo dia eu fazia 25 a 50 minutos daquilo, então em 6 meses eu devo ter perdido uns 10, 15 dias, sei lá, não foi muita coisa não. Eu era bem disciplinado em relação a isso. Então, eu acho que muitas vezes na vida a gente cria algumas ilusões do que a gente acha que quer. Quando a gente fala que quer uma coisa, eu tenho percebido isso. Quando eu falo que eu quero uma coisa, na verdade, geralmente, eu não quero essa coisa. Porque a gente não paga o preço das coisas que a gente diz que quer. Sim.
E olhar e ter uma plataforma para poder olhar isso com tanta honestidade, sabe? Para mim foi importantíssimo. O aplicativo, para mim, ele traz essa... Primeiro, ele traz a necessidade, Fábio, de parar. De parar para poder analisar, perceber, se perceber, ver como é que foi seu dia, ver quais são as metas que você tem, eventualmente, se você está querendo alcançar, se você está fazendo, por onde. Depois, ele te dá uma perspectiva de, eventualmente, de ter um espaço para inserir isso, de expressão. Ele tem um espaço de expressão que, às vezes, falta para muita gente, ou por, eventualmente, não conseguir, ou por, eventualmente, achar que não tem um espaço ideal, enfim. E depois ele ainda tem a capacidade de te dar um feedback sobre aquilo que você parou para fazer, identificou, expressou e para ver se aquilo está condizente com o que você trouxe. E aí, para mim, Ricardo, você falou da coerência e eu ainda trago a questão da congruência, né? Que é um conceito, me fugiu agora o nome, é de um psicólogo, que é a ideia do pensar, do agir, que é da coerência, mas também do sentir. Que aí você tem os 3 pilares. E aí o aplicativo ele te dá isso. Calma aí, qual é a emoção que eu estou sentindo aqui, que eu mais senti no dia? Ou seja, ele não me permite mentir para mim mesmo. Que é um grande desafio. A nossa comunicação, a gente mente para a gente para poder economizar energia, sobreviver, reproduzir, lutar. É para isso, a gente vai economizar. E o aplicativo ele não te permite isso. Proteger a nossa identidade. Eventualmente, nosso pertencimento ali. E ele dá isso. Pensando na criação dele, até que ponto você chega hoje? O aplicativo foi criado em? Foi criado em... Você começou, como é que começaram as planilhas? Beleza. Acho que em 2018 foi a primeira 6 planilha. anos já tem um tempo. 6 já tem um anos. tempo, total. Desse caminho de 6 anos, o que você percebeu em você a partir do momento que você começou a usar aquilo que você está criando? Eu acredito que isso é importante, porque, falar das pessoas que vão usar, acho que é legal falar da gente que está fazendo o negócio, e a gente falou muito disso, né? De como é que foi criada a ideia da comunicação, como é que foi criada a ideia do hambúrguer, da Rico e dos teus projetos, mas como é que vai essa trajetória para poder chegar e o que você foi percebendo em você dentro dessa ideia da identificação, do pausar, para poder ver, analisar, a ideia da expressão e também a ideia de receber um feedback a partir de um espaço de identificação e de expressão. Beleza. Sabe aquela regra de ouro que várias linhas espiritualistas assim colocam, da gente não fazer aos outros o que a gente não gostaria que fizessem, que não fizessem não fazer o que a gente gostaria que não fizessem pra gente. É como se a Anjo tivesse sido exatamente essa regra de ouro num primeiro momento na minha vida, depois junto com o André também a gente chega num denominador comum. André é seu sócio. Exatamente. Esse foi o produto que eu sempre sonhei em ter. Então é como se a gente estivesse pensando, cara, o que eu gostaria que fizessem por mim, qual que era a coisa que eu mais ia gostar em relação a uma dor que eu tive também. E aí, assim, tem algumas coisas que elas foram muito marcantes à medida que a gente foi construindo. Porque como desde novo eu tinha uma paixão mais forte assim, por tecnologia, que veio muito do meu pai. Então é como se eu tivesse São poucas coisas que se mantêm nessa vida, né? Eu falei, cara, eu vou ficar trabalhando com tecnologia até o final da minha vida, e isso é fato. E eu consigo sentir porque era uma coisa muito forte desde mais novo. Então, por conta de saber que isso vai se manter muito tempo, a gente faz toda uma construção sem tanta pressa. E aí essa pressa permitiu com que a gente ficasse mais perto dos clientes, especialmente ali nos primeiros momentos, e isso trouxe algumas diferenças fundamentais quando a gente olha para alguns outros aplicativos também. Por exemplo, quando a gente vai marcar um hábito, imagina que eu quero fazer esporte ali 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, por exemplo. Aí eu vou lá, segunda-feira, gostaria de ter feito e fui. Num marcador binário, eu chegaria e ia colocar, beleza, marquei, show. Aí na terça-feira, eu não gostaria de ter ido, porque eu quero ir segunda, quarta e sexta, e eu não fui. Se fosse uma marcação binária, que nem a maior parte dos aplicativos, você simplesmente vai deixar a caixinha ali em branco, você não vai deixar um check. Aí na quarta-feira eu gostaria de ter ido e eu não fui, por exemplo. Na terça eu não fui, mas eu não precisaria ter ido. Na quarta-feira eu gostaria de ter ido e eu não fui. Então, quando a gente pega os dados no final de ciclos maiores, quando você tem uma estrutura muito binária, você não tem muita... Explica pra galera só o que é estrutura binária. Beleza. Quando você, você tem um hábito, você marca fiz ou não fiz.
você pode marcar esse fiz ou não fiz, e você chega no final do mês, você olha quantos dias eu fiz, quantos dias eu não fiz. Mas tem dias que você não fez e estava tudo bem, você não gostaria de ter feito. Outros que você gostaria de ter feito e não fez. Então, quando você tem um ciclo um pouco maior, você tem dados melhor organizados. Quando você tem aquele slider, a gente tem 4 marcações. E aí algumas coisas dessa, elas vieram exatamente por esse momento de presença. Porque tem dias que eu falo, caramba, eu não segui a minha dieta, por exemplo, mas eu não queria seguir e tá tudo bem. Outros que eu falava, cara, parece que tem alguma coisa dentro de mim que tudo que eu mais queria nesse mês era acertar a dieta por 30 dias, eu não tô conseguindo. Olha que desafio difícil, olha como eu tô fora da minha zona de conforto. E num primeiro momento eu vi isso comigo, especialmente com a alimentação, que já foi um problema no passado, mas eu comecei a ver isso também na vida das pessoas. Então, essa estrutura binária que a gente colocou num primeiro momento, ela estava induzindo muito ao julgamento nas pessoas. Então, uma noção de certo e errado muito forte. E isso estava levando sofrimento lá para a ponta. Então, a gente viu, cara, a gente precisa deixar essa estrutura um pouco mais leve para a gente conseguir levar leveza para a vida das pessoas também. Então, o primeiro aspecto aí que fez diferença para você foi a ausência de julgamento. Na percepção, análise dos teus sentimentos e emoções e das escolhas sem julgamento. A Anjos, definitivamente, ela busca estimular que o pessoal se julgue menos. Tipo, em primeira pessoa e se liberte do julgamento das pessoas também. Isso é um princípio nosso e vários estímulos estão vindo nessa direção. As cartas do Anjinho têm esse tom também. A gente quer se libertar disso, com certeza. Massa. Então, o primeiro aspecto é o julgamento. Eu te escutei, cara, e eu e o Ricardinho, a gente tem muito isso, assim. A Anjos, ela tem uma intenção também de trazer, além da percepção e a ausência de julgamento, ela tem a intenção muito forte de mudar um pouco da perspectiva entre o que falta e o que farta. Parece que, assim, ao escrever ali e preencher sobre um dia, e aí eu faço até esse registro, esses dias eu estava conversando com uma grande amiga, uma pessoa muito importante para mim, e aí ela falou, como é que você tá? Eu falei, cara, não tô bem hoje não. Tô bem, tô cheio de gatilho, uma escassez absurda, fiz umas escolhas que eu tô na dúvida. E aí chegou no final do dia, depois a gente conversar muito durante o dia, assim, por WhatsApp mesmo, ela pegou e falou assim, só um dia difícil, né? Não é uma vida difícil, não é uma semana difícil, não é um mês difícil. Eu falei, pô, é isso. E aí ao escrever, por exemplo, com a periodicidade, ao fazer o check-in emocional ali no aplicativo com frequência, parece que a Angela me permite também pegar um dado, evidência de que, assim, cara, foi um dia de 30, calma aí. Deixa eu dar uma segurada aqui, porque... Ou então, por exemplo, não, foi um dia feliz só. Esse dia feliz, porra, extravasei, parará, calma aí, meus outros 29 dias eu preenchi um monte de coisa que não foi legal. Calma assim, tá maquiando. Então, essa ideia do que falta e do que farta, o aplicativo tem uma potência absurda de comunicação. E foi mal. Mano, vai. Colaborando com isso, é uma excelente ferramenta para ajudar na nossa desidentificação do problema. Perfeito. Então, eu acho que são 2 pontos, assim, né? E que esse lado do diário e das marcações, dos hábitos se completa. Que definitivamente existe uma perspectiva importante do não julgamento. Mas uma vez que você está desidentificado com isso, logo, você sente que você percebe que você se sentiu culpado. Existe culpa em mim, é muito diferente de eu me martirizar, né, de eu estar nessa confusão, de eu estar nesse furacão. Isso te permite uma possibilidade, num segundo momento, de não se aceitar. Então, eu gosto muito daquela ideia dos paradoxos, né? Tipo, das meias-verdades. Toda verdade é uma meia-verdade. Então, eu tenho que me aceitar, mas eu não tenho que me aceitar ao mesmo tempo que eu me aceito. Sim. Porque da minha não aceitação vai partir minha mudança. E como é bom olhar com clareza para isso e ter uma ferramenta que não vai fazer você ficar se distraindo com a tua vergonha, com o teu medo, com a tua culpa, mas sim ver o que cada uma dessas emoções, por que elas vieram. E uma vez que elas vieram e você permite que elas vão embora com mais facilidade, porra, o progresso pode ser feito a partir dali, a transformação pode ser feita a partir dali. Então, mais um ponto que eu acho que, para muita gente,
A gente, antes de começar o podcast aqui, tava falando sobre termos que a gente tem que ter cuidado na hora de usar no podcast. Mas eu vou usar um termo aqui, que é o seguinte. Nós temos, né, na nossa vida, por exemplo, terapeutas, psicólogos, né? Uhum. E muita gente não tem acesso a isso quando a gente fala de uma maioria, quando a gente fala de Brasil, né? Isso vem de um lugar de privilégio, assim, de bênção até, a gente pode dizer. Quão transformador pode ser uma ferramenta que democratize um processo terapêutico? Não vou falar psicólogo, terapêutico. No sentido de um processo para eu me avaliar e para eu me transformar a partir dessa avaliação. Isso é uma das coisas mais bonitas que eu sinto e vejo no teu trabalho, irmão. E até para poder devolver a palavra para o Fábio aqui, quando eu falei da perspectiva de facilitar um pouco essa utilização, essa comunicação interna e também potencializar a comunicação com as pessoas, para mim o aplicativo ele tem essa capacidade de fazer algo que muitas vezes a gente não tem acesso, que é conseguir colocar as informações, receber as informações, por isso que eu falei, dividir em identificação, expressão e feedback. Porque, em certa medida, pouquíssimas pessoas têm acesso a isso. E aí você tem um aplicativo que pode te fornecer essa informação e essa ferramenta. E aí você falou de algo que, para mim, o aplicativo também... E você, Fábio, trouxe essa ideia, que é, acima de tudo, com pensamento crítico. Ou seja, não é um pensamento rígido de, um dia ruim tornou o meu mês ruim e aí meus hábitos estão horríveis. E aí, mas também nem aquele dia, nem aquele pensamento, aquela comunicação muito líquida de, mas um dia aí, né, tal, de boa, tá tudo bem. Não, eu sou como eu sou. Eu sou como eu sou. Eu sou assim. Eu gosto da Lúcia Helena, já viu? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu não sei se assim, eu vou morrer assim. Ou aquela... eu sou assim. Eu gosto de pessoas vendo, Diogo, mas minha comunicação é assim. Eu falo, então reseta a vida. Aquele botãozinho que tinha do Dexter, lembra do desenho? Que a Didi apertava o botão e zerava o robô que ele ficou construindo por 200 anos. Eu falei, então reseta a vida, acabou. Pra que você tá aqui, então, né? E aí, Fábio, pra mim, ele dá essa capacidade de pensamento crítico a partir de dados. E aí você, como vem dessa perspectiva muito da tecnologia e também empresarial, de negócios e tal, cara, é tudo baseado em dados. E aí eu acho que traz... Eu gosto de juntar os dois mundos, em que pese tem gente que critique, juntar o mundo, digamos, dos negócios e tal, dessa perspectiva de resultado. Porque é o seguinte, cara, o aplicativo te dá resultado. Só que ele te dá o resultado sem julgamento, com percepção, com capacidade de pensamento crítico, porque ele te dá números, ele te dá evidências, assim. Não é aquele negócio a partir do que você está pensando agora, a partir do que você achou. Não, ele te dá uma informação de 6 meses que você eventualmente escolheu estudar italiano, você estudou por 2 dias. E aí, de fato, você não fez. E aí, por isso, você não atingiu o resultado. Não tem? Então, assim, caraca, eu não sei o que está acontecendo comigo, tô ansioso. Aí, quando você vai ver o aplicativo, eu preenchi todos os dias, nem um dia eu meditei, nem um dia eu dormi bem, nem um dia eu bebi água, nem um dia eu comi bem. Tô ansioso. Aí vem o Gango, fala muito isso. Do nada. Do nada é o cacete. O aplicativo, vai lá no aplicativo lá, olha por que você está se comunicando mal pra caramba, por que você está agressivo pra caramba, porque você não está conseguindo se expressar, porque o aplicativo vai te mostrar. Ele tem esse pensamento crítico. Sabe? Definitivamente. Uma coisa que é muito delicada pra gente é qual que é o viés que a gente vai colocar. Porque você pode seguir por várias linhas e você dá o tom da carta da forma que você quiser ali por trás nos prompts. E aí, o princípio por trás que a gente tem das cartas é o seguinte. Quando a gente identifica que o usuário ele não está bem, quais são os estímulos que o anjinho vai dar? Ele vai orientar as energias, e dá para perceber isso no tom das cartas também, ele vai orientar que você tenha contato com você e você fique bem. Uma vez que a gente consegue identificar que o usuário ele está bem, a gente tem essa crença de que, uma vez que as pessoas elas estão bem, elas vão levar o bem ao redor delas, para as pessoas próximas delas, vão fazer o trabalho delas bem, naturalmente. Então, a gente não... o anjinho ele não tem esse aspecto de cobrança, não é tipo um coach. Quando você coloca uma meta para ele não vai te cobrar dessa meta. Ele não vai te xaropar, ele nunca vai te xaropar. Ele quer que você esteja bem. Ele vai trazer uma evidência disso. Que você fez e você não fez. Exatamente. E uma coisa que eu pude perceber, assim, que foi uma coisa engraçada. Num primeiro momento percebi em mim, mas depois você começa a olhar para o banco de dados, você vai percebendo algumas coisas também que é muito legal.
Tipo, vale falar que o banco de dados ele é anonimizado. Então a gente não consegue saber quem é quem ali. Eu vejo que algumas pessoas, especialmente mais próximas, chega, começa a preencher o aplicativo e fala, cara, o Fábio tá lendo todo o meu diário. Não dá, porque os nomes são todos trocados, então a gente não consegue fazer isso. Mas, tipo, uma pessoa, muitas vezes, que a gente vai estudando e vai percebendo isso, mas quando a gente vê na prática é uma coisa bonita. Eu tô triste. Várias pessoas a gente percebe que vão... que é uma realidade muito diferente da realidade que está sendo apresentada. Então, eu nego a minha tristeza, não, eu quero estar bem. E você vai indo com força, e quando você vai indo com força, assim, olha o quanto as vibrações, a energia da pessoa no espectro mais baixo ali, ela fica ali por mais tempo. Parece que a melhor forma de você lidar com a tristeza ou as vibrações mais baixas é você, de fato, aceitar a realidade. O que a realidade está querendo me ensinar a partir dessa emoção. E aí você ter uma contemplação efetiva de por que eu estou me sentindo ansioso, o que essa ansiedade está querendo me mostrar. Frequentemente ela vai te dar um insight, uma vez que você vê esse insight de uma conversa que você precisa ter, ou de uma ação que você precisa tomar, uma coisa que você está procrastinando, você vê isso, quando você faz essa coisa, você toma essa ação, a vibração ela sobe de novo. Então, você vê essas coisas num aspecto mais numérico, te dá umas pistas assim de como levar a vida, achei isso muito legal. Perfeito. E é nesse momento que a gente chega num aspecto que para mim é importante, muito importante, que é o seguinte, em certa medida estamos 3 homens falando sobre comunicação, falando sobre eventualmente check-in emocional, sobre olhar para si e tal, e isso não é comum, certo? Ou errado? Certo. Só para eu saber se Infelizmente, a gente está no mesmo caminho. E nessa hora a gente pode chegar num aspecto que é termos uma ferramenta, em certa maneira, não explícita, que a gente pode se comunicar com ela e ela se comunica com a gente e ela dá um overview ali do que está acontecendo. Para mim, o aplicativo pode ser uma primeira porta de entrada para quem está querendo iniciar esse processo de identificação, de expressão, de feedback, ainda não tão explícito porque tem as barreiras sociais, sacou? E é por isso que definitivamente o aplicativo não tem uma seleção de público e tal. Só que, não sei, veio para mim essa possibilidade de auxílio dentro desse universo de pessoas que estão bloqueadas, cheias de armadura, cheias de coraças, porque ele te traz a verdade, cara. E aí a Brené Brown, tô até lendo um livro dela, que é A Coragem de Liderar, é fenomenal, assim, ela te traz a verdade, e a verdade são os fatos que aconteceram, sem julgamento, sem crítica, é o fato. E aí a comunicação não violenta também traz isso, né? A observação do fato. Conecta pra ti, Ricardinho, essa percepção, você traz algo para além. E por que eu tô fazendo esse bate-bola aqui? Porque, o Ricardinho conhece o meu trabalho, a gente se conhece muito, e ele conhece muito o Fábio. Por isso que tem hora que eu pergunto assim, estamos no mesmo rumo? Eu acho que sim, eu acho que uma das coisas que propicia isso também é um ambiente muito seguro, sacou? Porque, no fim das contas, ninguém vai ler o que você tá escrevendo ali. Então, tipo, até existe uma possibilidade de você mentir pra você mesmo ali, mas eu acho que ela acaba diminuindo muito por conta disso. Então, eu sou uma pessoa, até pelas conversas que a gente teve e tal, bem, vamos dizer assim, exposta, transparente e tal, né? E eu não tenho dificuldade pra fazer isso, vamos dizer assim, no meio com muitas pessoas, seja num podcast, sei lá, numa palestra para minha equipe, né, na Rico. Eu tendo a errar para mais na transparência do que para menos, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, muita gente talvez erre para menos nesse sentido, né? Então, tipo, acho que com certeza é um lugar onde fica mais fácil tirar o casaco, sabe? É uma sala quente, vamos dizer assim, que você pode tirar, pode deixar ali do lado, pode começar a olhar. O feedback que vai vir, né, da própria inteligência artificial e tudo isso sendo calibrado. Não vai estar te julgando. Então, cara, acho que com certeza é um espaço para... E quando eu trouxe a ideia de 3 homens falando sobre isso e tal, é muito porque, e aí eu vou dizer do meu espaço de comunicação, eu cansei já de dar mentoria, de trocar ideia, de indicar trabalhos, buscas, retiros e tal para amigos homens, em que eventualmente o cara virou para mim e falou assim, não conta pra nossa galera não. Conta pra nossa galera não e tal, porque não tô afim. E aí, tirando esse recorte que pode ser feito,
Eu tenho muitos alunas e muitos alunos que têm dificuldade de expressão, cara. Dificuldade de expressão, dificuldade de conseguir nomear o que está sentindo, conseguir expor o que fez, o que não fez. Inclusive, para isso, a gente muitas vezes precisa fazer um exercício imaginativo. Dinâmica imaginativa para a pessoa conseguir se acessar e conectar com isso para depois conseguir expressar verbalmente. E o aplicativo, para mim, ele tem essa capacidade de conseguir fazer com que as pessoas se comuniquem de uma maneira segura, em anonimato, trazendo um feedback sem julgamento, que é o medo de muita gente. Que, como a gente trouxe aqui, instintivamente, e lá pelos primitivos, a nossa ideia é pertencer, sobreviver, economizar energia e reproduzir. Então, o aplicativo ele não vai colocar nada disso em risco. Nada disso em risco. Ou seja, eu tenho a possibilidade de trazer a informação, de me comunicar com algo, ele me traz a reflexão e, cara, eu acho fenomenal a utilização da inteligência artificial para poder potencializar o acesso à comunicação e às emoções. Isso eu acho foda. E dentro desse espaço seguro, né? Aí dando o exemplo da minha experiência. Geralmente, meus dias muito bons, é mais fácil eu não escrever um diário hoje em dia do que meus dias ruins. Tipo, hoje, depois de muito tempo. Então, até a própria sensação que você tem enquanto você escreve algumas coisas, vou dar um exemplo. Quando eu fui, sei lá, desrespeitoso com meu pai e com a minha mãe, por exemplo. Sei lá. Xinguei minha mãe. Ou, no caso, não tão... Falei alto com ela, fui desrespeitoso com ela. Sim. Qualquer cenário que seja. O processo de escrever isso é muito valioso. Eu vou pegar outro exemplo. Né? É comum eu relatar isso. Casos de inveja, me senti invejoso, sacou? Ou, tipo, começo a escrever sobre uma situação, sobre uma pessoa, e no meio do meu diário eu escrevo. Será que eu tô escrevendo isso por inveja, velho? Tipo, no final das contas. E escrever isso, ou outros casos, né? Eu menti, ou eu fui desonesto. Ninguém percebeu que talvez eu tenha sido desonesto naquele momento, vamos dizer assim, ou que eu menti naquele momento, mas a gente sabe, no fim das contas, o mínimo detalhe do que fez a gente se desviar daquilo que a gente considera em alguma esfera como o que deve ser feito, né? O justo, o correto, numa medida mais ampla, não necessariamente moral. Então, eu acho que todo mundo tem essa bússola interna. Então, o que eu sinto é que no diário, com o tempo, os pequenos desvios que você começa a ter para um determinado lado ou para outro lado, você consegue escrever eles com uma intensidade como se fosse até um grande desvio, sabe? Então, em alguma esfera, se eu perguntar para alguém, você é honesto ou você é desonesto? Você fala a verdade ou você mente? Se alguém responder que sim ou que não, as duas pessoas mentiram. Ponto. Fato. Quão honesto você é consigo mesmo e com os outros. É um espectro, essas coisas da vida, né? E você começar a perceber qualquer pequena variação dessa e poder escrever ali, velho. Nossa, é uma experiência, pra mim. O recebimento do anjo, da carta, é sempre soft. Porque ela é uma linguagem de não julgamento. Mas a escrita não é soft. Eu ia falar isso, eu ia falar, tá, mas e na hora de escrever? A escrita não é. Porque é o processo de identificação do que está acontecendo. Só que aí, Ricardinho, eu vou fazer um parênteses sobre isso. Eu acredito que na hora de escrever, mais denso por causa do teu processo. Pode ser. Entendeu? Por causa do espaço que você está no teu processo. Eu acredito, e eu quero falar contigo disso, Fábio, que como é que... Porque assim, a gente falando aqui, parece que o negócio... Todo mundo vai usar o Diário da Anjos como um negócio muito profundo. Mas é porque eu e você, até para a gente sentar para comer um hambúrguer, a gente vai falar da profundidade do hambúrguer. É assim que funciona. Definitivamente. Exato. Definitivamente. Tudo vai ser assim. Pô, a gente começou a falar de dinheiro aqui antes e sobre pessoas que ganharam muito dinheiro. A gente começou a entrar na profundidade do porquê o cara ganhou dinheiro. Assim, 2 minutos conversando. Só que eu tô querendo trazer um pouco antes, que é a calibragem. A calibragem, quem dá do nível de profundidade do aplicativo é a pessoa.
Definitivamente, quanto mais informação você coloca, melhor o anjinho te conhece e ele te dá feedbacks melhores. A maior parte das pessoas tem journalings curtos e são diários relativamente superficiais. Mas a gente vê uma crescente à medida que a pessoa vai entendendo a dinâmica. Eu vou dar meu exemplo em relação a isso. Quando eu comecei, eu usava o diário, e eu até percebo isso. Em dias que eu tô com mais pressa, por exemplo, e vou escrever o diário, meu diário parece mais como uma lista do que eu fiz no dia. Tópico. 100%. Eu fui de Igualzinho, manhã na cara. coisa tal, aí Mesmo no jeito. almoço eu comi tal coisa, pô, a comida daquele restaurante tava boa, tava ruim, lá. Quando, de fato, tem uma O parada negócio tá significativa, denso. esquece, perde a ordem cronológica, geralmente eu nem falo, nem listo o meu dia, eu vou direto àquele ponto, trabalho aquele ponto, velho, de trás pra frente, frente pra trás, e eu, no meu caso, eu tô tentando ser cada vez mais honesto comigo nesse sentido, tipo, honesto com o invejoso que eu sou, honesto com o mentiroso que eu sou, honesto com, sacou? E não, tipo, penitência, meu irmão, Sim, eu sou, sabe? É o que eu falei da Brené Brown atrás da verdade. É. A verdade é essa. O fato foi esse. Então, exato. Se vem culpa, se vem julgamento... Observa no segundo momento. Exato. Observa no segundo momento, sabe? E assim, hoje... Não sei, talvez eu seja enviesado pela minha forma... Como eu esteja construindo a minha perspectiva de evolução de um tempo pra cá, né? Como uma pessoa. Mas eu chegaria a dizer assim... Não existe como você querer se transformar e você querer evoluir se você não se apegar a uma forma radicalmente de transparência consigo mesmo. Acho que com os outros é outro aspecto. Realmente acho que dependendo do ambiente você deve ser mais ou menos transparente, né? Não acho que é isso, todas as pessoas. Mas consigo é o mais difícil, né? E tem sido um processo riquíssimo para mim. Você sabe qual é o fato. As outras pessoas não necessariamente sabem qual é o fato. E aí você está falando da calibragem. De fato, a calibragem ela vai evoluindo. Assim, a pessoa vai evoluindo eventualmente e vai dando essa maior calibragem, uma maior quantidade de aspecto para poder o aplicativo dar informações. A gente está fazendo testes. Então, tem alguns cohorts dentro do aplicativo, alguns grupos específicos. Explica o que é. É isso que eu ia falar. Cohorts são... Alguns usuários eles têm determinado comportamento comum. E aí a gente pega, por exemplo, os usuários que têm journalings mais longos, a gente testa alguns parâmetros, tipo, as instruções que a gente dá para inteligência artificial, a gente faz alguns testes com eles. Então, a gente não colocou todos os prompts para todas as pessoas. Mas, provavelmente, se você está escrevendo journalings longos, você vai notar que o anjinho ele vai começar a te conhecer um pouco mais. Porque o que acontece? Como era um processo caro, essas requisições, que a gente usa os modelos mais caros também, a gente, num primeiro momento, abriu para poucas pessoas e a gente foi usando o modelo mais baratinho para todas, e aí algumas poucas que a gente via que tinham um uso mais forte da ferramenta, a gente botava o modelo mais forte com as instruções mais longas também. Mas, felizmente, a gente não participou de um processo seletivo da Microsoft e foi aprovado. E aí agora a gente ganhou um dinheiro para conseguir fazer os prompts. Então agora eu estou um pouquinho mais distante nessa última semana e eu não sei se o André já abriu todos os prompts para todas as pessoas. Mas se não acontecer essa semana, vai acontecer logo menos, com certeza. Em breve. É isso. Eu estou tentando não usar alguns termos aqui que a gente combinou de não usar. Porque assim, para mim a comunicação ela tem um aspecto terapêutico, ponto. Tá? Não é que ela tem, ela pode ter. A partir do momento que a pessoa queira ou que a pessoa não queira. Ela pode ser uma oratória rígida ali, bota a mão aqui, faz aqui, olha pra lá, faz isso, faz isso. Ou ela pode ter um aspecto muito mais terapêutico, que é olhar pra si para poder conseguir ter uma comunicação interna mais congruente, para poder conseguir comunicar com maior transparência, maior verdade, ou ainda com maior intenção a partir da tua escolha. Eu escolhi eventualmente ser transparente nesse espaço, vou ser, ou escolhi não ser, não vou ser. Porque, eventualmente, algum espaço cabe, algum espaço não cabe. Só que quando a gente entra dentro do aspecto da nossa comunicação conosco, vem um grande desafio de não mentir pra gente. Pra mim, esse é o grande desafio. E aí, no mentir, não é que a gente caia na própria mentira. Ninguém cai na própria mentira. Todo mundo sabe qual é a verdade sobre o que tá falando. Todo mundo. Talvez a gente minta pra gente sobre o que a gente sabe que é mentira. Né? A gente mente e aí fala assim, não sabia, você sabia. E muitas vezes a gente busca, e aí eu já escutei isso, inclusive, em um atendimento que
que eu fui ser atendido e depois, eventualmente, comecei a perceber isso em mentorias, que muitas vezes as pessoas buscam outra pessoa, outra ferramenta, querendo escutar o que fazer. Tipo assim, faça isso. Porque aí vem um outro aspecto, a ausência de responsabilidade sobre a tomada de decisão da própria vida. E ao não ser autorresponsável, você acaba podendo futuramente terceirizar a consequência sobre o que você escolheu para outra pessoa. E o aplicativo, ele tem essa capacidade. Porque se você tem como terceirizar ele a responsabilidade sobre o que você fez, não tem como você mentir para ele. Você pode mentir para ele vai te dar informação a partir da sua mentira. E talvez, inclusive, você tenha uma grande dificuldade de mentir para ele também, porque em certa medida ele faz o casamento das informações e o negócio não bate. Praticamente, tipo assim, o aplicativo ele vira, tem hora que o aplicativo vira e fala assim, você tá sendo congruente, filho. Você botou emoção tal, você tá dizendo que teu dia foi assim, o que tá fazendo? O que tá acontecendo? Teve um dia que, inclusive, eu botei, né, fiz o diáriozinho lá. Aí ele pegou e falou assim, meio que, a cartinha que veio era meio que assim, tentando, que eu recebi, né, a maneira como eu li também. Foi tipo assim, bicho, acho que você tá acelerado demais, hein? E aí eu tava dizendo, não, pô, eu meditei, eu fiz isso, só que aí, tipo, no diário, na hora que eu fui escrever, cheio de coisa, acelerado pra cacete. Aí ele falou assim, tipo assim, você tá acelerado ou não tá? Não tô entendendo o que tá acontecendo. Tipo assim, tem algo acontecendo. Você meditou, você respirou, você bebeu água, você se alimentou, você fez esporte, ao mesmo tempo você tá bom louco no teu dia. E aí ele questiona. Ou seja, eu trago a questão da mentira, né, do desafio da mentira e a questão da comunicação terapêutica. Ricardinho, o aplicativo, ele não permite mentira, na minha perspectiva. E ele é terapêutico? Terapêutico pra caramba, tá maluco. O Fábio não precisa responder isso, não. Deixa só a gente aqui. Mas assim, aí, o ato de escrever por si só, ele já é terapêutico. Ele vai se defender, ele vai defender. Não, é porque são as conversas bastidores que a gente tem. Isso. E jamais a gente pode falar que um aplicativo tem Isso. Né? Exato. Mas pra mim é um processo terapêutico. Tá. E eu vou dizer por que pra mim ele é. Porque, primeiro, ele tem um aspecto de escrita, ou seja, escrever tem inúmeros cursos, treinamentos, mentorias, abordagens que trazem o quão terapêutico pode ser a escrita. Então, ele traz o aspecto de escrever. Depois, ele traz o aspecto, eventualmente, de identificar e conseguir selecionar, dar nome às emoções. E aí a gente tem um filme fenomenal que é o Divertidamente, que inclusive vai ser ampliado agora, que faz a identificação das emoções. Sim. Ou seja, a gente coloca isso para as crianças, né? A gente faz e aí eu trouxe aqui, por exemplo, o tio Rô, que é psicólogo e trabalha com crianças, que ele fala, cara, a educação emocional ela Muito é importante. essencial, Muito assim, importante. essencial. Depois ele traz o aspecto, eventualmente, de você conseguir ler e ter certeza e verificar se aquilo que você está dizendo está condizente com o que você aconteceu no teu dia. Eu sei que, em certa medida, a gente não pode dizer que um aplicativo é terapêutico, eu sei que a gente pode dizer que não pode dizer isso, só que, até porque aqui o podcast ele tem a intenção de provocar e gerar reflexão nas pessoas. Ele não tem intenção de passar receita de bolo e dizer o que é certo e o que é errado. E aí também, dentro dessa perspectiva, é difícil dizer que um aplicativo vai ser terapêutico, né? Vai ser terapêutico se você quiser que seja. Se você não quiser que seja, se você quiser que seja só um lugar de você colocar a informaçãozinha ali. Traquear seus hábitos. Exato. Possível. Se você não colocar teus hábitos, beleza. Só que dentro da minha perspectiva, dentro da perspectiva do podcast, ele tem uma capacidade terapêutica, assim como, eventualmente, as minhas mentorias de comunicação, ela tem a capacidade terapêutica para a comunicação. Ou não. Se a pessoa vier para mim e falar assim, Diogo, eu quero fazer uma apresentação, uma palestra que eu consiga fazer isso. Beleza. Vai ser assim, rígida, de certa maneira rígida, você atingindo um resultado. Agora, se você quer olhar para o que está por trás disso, aí já são outros 500. Se o aplicativo ele chegar nesse ponto de conseguir acessar pessoas, quando ele chegar, na verdade, eu vou tirar o se, para mim é quando. Quando ele chegar nessa capacidade de atingir pessoas que eventualmente não tenham, talvez, até o acesso a esse espaço seguro, acolhedor, sem julgamentos e tal. E aí eu tô falando de qualquer universo, tá? Quando ele chegar nesse aspecto, para mim, ele vai atingir a potência máxima dele, que é potencializar a comunicação, as relações das pessoas com elas e com as outras. É a meta?
Qual é a meta do aplicativo? Beleza. Porque parece que a meta minha do Ricardinho é justo aplicativo de usuário, né? Justo. Mas aí qual é a meta, Beleza. qual é a sua meta, qual é a sua perspectiva de futuro para o aplicativo? Beleza. Pra mim é muito claro que ele não é substituto a terapias de formas Jamais, gerais, isso é muito importante da gente dizer. mas ele pode ser um complemento muito bom. Um Isso pra mim, aliado, uma exatamente. primeira porta. E assim, eu vejo também, pelo menos na minha experiência, quando eu tinha bons registros sobre como foi a minha semana, eu chegava na terapia e eu tava com mais clareza das coisas. Eu vejo que tinha, pelo menos comigo, assim, um viés para as coisas recentes. Mas quando você está escrevendo e você consegue olhar para a semana, por exemplo, eu acho que o viés do dia ali, do que aconteceu na última meia hora, que às vezes é o que você vai trazer para a sessão, diminui um pouco. Então, pelo menos para mim, tira um pouco esse viés do recente, você ganha um pouco mais clareza para, pelo menos para mim, trazer o assunto mais relevante para a terapia de fato. Então isso para mim era uma coisa marcante. Quando a gente olha para o layout ali, especialmente da primeira tela, a gente está falando de hábitos, são ações, sentimentos, emoções e pensamentos, o nosso journaling. Então um pensamento que vira uma emoção, que vira uma ação. Idealmente a gente tem uma coerência desses 3 pilares e... Já até mudou o termo, é congruência, porque já tem emoção, sentimento, Pronto, congruência exatamente. Então, a gente tem uma meta que não é uma coisa explícita, porque eu acho que não é... Talvez não seja nem a coisa mais elevada assim, mas a gente quer fazer o melhor diário do mundo. Claro que o melhor é para algum tipo de pessoa, a gente está encontrando a nossa persona. A gente falou um pouquinho ali da proporção de homens e mulheres e como a gente está aqui num ambiente mais masculino. Mais de 80% dos downloads organicamente, a gente está evitando campanha paga agora para observar como é que é o aplicativo sem o nosso viés sendo projetado. 80% são mulheres. Então a gente vê um público feminino bem mais forte, mas é engraçado que parece que aí uma parte, tanto mulheres quanto homens, chegam por um viés um pouco mais de performance. Então isso acontece também. Talvez eu entenda ali que hábitos são importantes e o desdobramento é onde se desdobra os meus pensamentos, os meus princípios e tudo mais. Então, às vezes, a gente tem um cohort forte de pessoas que são heavy users para cima dos hábitos. Então, ali, essas são as minhas prioridades para esse mês, vou bater essas prioridades e esse cohort, esse grupo dessas pessoas são as que mais têm uma consistência no app. Porque o que acontece? Você parar o teu dia... Ainda mais alguém que está muito na correria, por exemplo, tem outras preocupações. Não é todo mundo que vai parar para escrever sobre como foi meu dia todos os dias. Então, a gente vencer contribuir para uma consistência, porque de forma geral são poucas pessoas que são consistentes assim nas coisas que se propõem. Pelo menos o que a gente vê com os dados, assim, chega muita gente, mas é uma amostra pequenininha que a gente consegue ficar por muito tempo e a pessoa está ali usando tudo. E dessa amostra pequena, a maior parte ainda fica um pouco mais no hábito. Então é uma amostra ainda menor que fica no journaling. Felizmente ela está crescendo, eu estou ficando feliz pra caramba também. Mas se a gente conseguir contribuir para que as pessoas sejam um pouco mais consistentes, assim, de forma geral, e tenham essa reflexão fazendo parte da vida dela, assim, no dia a dia, isso para mim é uma coisa maravilhosa. Mas se fosse para botar uma meta assim explícita, a gente quer fazer o melhor diário do mundo. Cada dia a gente dá um passinho nessa direção e assim a gente vai. E é aquela, se a pessoa quer fazer o diário que seja em busca de uma performance, ela faz. Se ela quiser fazer um diário a partir de uma melhor comunicação, ela faz. Se ela quiser fazer o diário a partir de um melhor acesso e interpretação das próprias emoções, ela faz. E aí vai de acordo com ela. Cara, sabe um negócio que veio aqui, que foi uma frase que muita gente escuta, Diogo, eu queria uma pessoa para gerir minha vida numa área. Já ouviu essas expressões assim que a pessoa pega e fala assim, eu queria uma pessoa para gerir. Cara, o aplicativo ele te dá a possibilidade de alguém para te dar dados a partir do que você dá de insumo. É tipo assim, tu preencheu para isso, aí tu vai ter o diretor da tua área lá no aplicativo de, eventualmente, atividade física. Aí tu vai ter o diretor de sono, aí tu vai ter o diretor de beber água, aí tu vai ter o diretor de meditação, aí tu vai ter o diretor de alimentação. Porra, o diretor periodicamente ele vai te vir, vai sentar contigo e vai falar assim, esse mês você não bebeu água. Essa semana você bebeu água 2 dias, você bebeu água 3 dias, você escolheu o que iria, você não fez. A capacidade que ele tem assim, de ter gestores, eu acho fenomenal isso. Não sei nem se tinha essa intenção, mas pelo menos pra mim tá tendo. Assim. Justo. De te dar números assim, a partir, eu não preciso eventualmente
contratar ninguém para fazer isso para mim, entendeu? Ele me dá essa percepção. Eu me comunico com ele, ele me dá essa percepção. Eu me comunico com ele, ele me dá essa percepção. E a gente até... Vai conseguir, Enoch? Vai conseguir fazer? A gente vai até, daqui a pouco aqui, meio que dar uma espelhada no aplicativo na tela, para vocês terem noção do que ele aparece assim, na tela principal, de modo que melhore... Vai, vou botar agora já? Vai. O Enoch colocou agora na tela pra gente, vocês estão vendo só a tela do aplicativo, tá? E aí, Fábio, aí tá a tela do aplicativo, vai explicando pra gente como é que ele funciona, mais ou menos, qual é a jornada dele e tal. Beleza. No comecinho ali, a gente tem uma introdução do anjinho que a gente pulou só para agilizar. Aí o primeiro passo da jornada é a gente escolher alguns hábitos. Se a gente... Tipo, esses hábitos que estão aqui são os que foram mais comuns na nossa comunidade, lá no começo. Então a gente já facilitou e colocou alguns aqui pra gente. Ó, a gente seleciona alguns aqui, manhã, tarde e noite. E aí, quando a gente entrar na tela, esses hábitos eles já vão estar lá. Aí aqui a gente vai ter uma última interação do anjinho, porque a gente precisa entender as cartas e autorizar ele. Pronto. Ele está autorizado. E, ó, isso aqui é um detalhe legal. Sugerimos que você se apresente para o anjinho nos primeiros dias. Então, nessas primeiras cartas, ele vai tentando entender um pouco mais quem é você. Então, quanto mais você escrever nos primeiros dias, mais você vai dar um insumo para ele te conhecer para o restante da experiência. Tipo um processo Quem com é terapeuta. Ricardo? Entendi. Só que me veio aqui. Complementar. Um processo de mentoria, Pronto. de acompanhamento. Aí aqui, ó, a gente está nessa primeira tela e aqui no slider a gente tem alguns critérios para a marcação de cada um dos hábitos. E aí a gente pode chegar em algum hábito aqui, adicionar ele como uma estrela, por exemplo. Eu quero fazer alongamento 5 vezes na semana. E aí ele fica aqui. Aí à medida que eu vou fazendo, ele vai contando. Aí aqui eu vou ver no meu histórico. Aqui, quando eu escrever meu primeiro diário, eu começo a receber minhas devolutivas, as minhas cartas. E aqui eu tenho as minhas informações organizadas. Quanto mais a gente vai preenchendo, mais isso aqui vai ficando mais completinho também. Mas o overview é isso. Tem uma funcionalidade que a gente não comentou aqui, mas é uma funcionalidade que, pra mim, ela toca muito coração. Só que como é uma coisa nova, a gente deixa ela um pouquinho escondida. Que a gente clica aqui, ó, nessas pessoinhas aqui no canto superior direito. O que é isso? Isso é um time. Cara, que massa. Essa aqui é muito fera. Porque uma coisa fundamental assim... Sabia. Uma coisa Pô, tu não me fundamental... contou? Uma coisa fundamental que a gente viu lá no começo, especialmente quando a gente olha para o aplicativo num sentido de retenção. Imagina, por exemplo, que eu quero ler 5 vezes na semana. Perfeito. E esse hábito, eu só me comprometi com o anjinho aqui, nenhuma pessoa está sabendo dele. Uhum. Eu vou lá e eu não leio, eu não contei pra ninguém, ninguém soube. E aí, quando a gente compara isso, por exemplo, com... eu tenho uma reunião com uma outra pessoa. Se eu falto essa reunião, eu faltei comigo, mas eu faltei com uma outra pessoa também. Então é mais difícil a gente dar migué numa reunião, porque tem outra pessoa envolvida. E aí isso era uma coisa que puxava muito o pessoal pra cima, em cima de retenção. A galera era bem mais consistente quando você tinha alguns hábitos importantes e você compartilhava eles com alguns times, com alguns amigos. Então se eu quiser vir aqui e compartilhar esse hábito de estudos com alguma outra pessoa, eu posso. E aí, a jornada que a gente está colocando aqui é uma jornada de aprendizado compartilhado. Então, imagina um hábito de meditação, por exemplo. A gente pode criar um time aqui, nós três, com base no hábito de meditação. E aí a gente vai ter uma meta semanal, que é a soma das 3 metas nossas. É um esporte coletivo, então o time só bate a meta se todo mundo bater a meta. E todos os aprendizados que eu tiver em relação àquela prática, eles vão passando para o meu time. Então, por exemplo, se eu vou aqui e eu meditei hoje, eu marco que eu meditei, vai chegar uma notificação para vocês dois, olha, o Fábio meditou hoje. E aí vai somar um pouquinho lá naquela meta. Então, um esporte, uma jornada coletiva, numa lente semanal, que a gente vai compartilhando aprendizados em cima de algumas práticas específicas. Isso ajuda muito que a gente seja consistente no aplicativo. Então, tem essa funcionalidade. Ela está um pouquinho no canto, porque a gente ainda está testando, mas já está online. Que legal maravilha. também. Vamos só tirar o app da página principal e voltar pra gente aqui. Beleza. A gente tirou o aplicativo da tela e voltamos pra cá. E esse está sendo um episódio bem interessante, porque como a gente está falando de tecnologia, a gente está fazendo gambiarras aqui para poder fazer as pessoas visualizarem o que a gente visualiza e facilitar a didática, a comunicação.
Só que agora, eu falei muito da carta e para mim o clímax do aplicativo é a carta. E para mim é individual, o processo é totalmente individual. O Ricardo falou que o processo de escrever, né, de detalhar ali o dia é profundo. Mas aí eu vou pedir para o Enoque abrir o aplicativo e continuar com a gente na tela. Veja aí se consegue, já tá? Então, beleza. E aí o Fábio agora vai preencher aí, fazer um preenchimento para ver como é que funciona. Mete o bronco, Fábio. Beleza. Aqui a gente marca alguns hábitos. Então vamos supor que foi uma boa manhã que eu tive aqui. Eu já marquei alguns e o resto eu vou deixar em branco. Foi um dia que eu senti amor, paz e num certo momento eu me senti ansioso. E aí vamos escrever nosso primeiro diário. Beleza. Então aqui vamos seguir um exemplo. Um dia bom. Oi, Anjinho. Gostei desse diário. E tive um dia bem legal. Conheci uma pessoa nova que acredito que vá se tornar um grande amigo. É pouca coisa, mas vamos testar? Vamos dar um check aqui. Acho que nos 30 segundinhos vai chegar a carta. Massa. E aí é interessante como... Tu quer falar alguma coisa, Ricardinho? Eu achei que você ia falar. E é interessante como, na medida que a gente vai escrevendo, e aí pra mim tem muito da comunicação, vale a pena a pessoa ir observando como é que ela está escrevendo. O quão concreto é o que ela está escrevendo, o quão específico é o que ela está escrevendo, e aí para perceber o quão específico e concreto está a comunicação dela. Porque um dia legal diz muita coisa. É um dia... Agora, um dia legal em que eu conheci uma pessoa e essa pessoa tocou em mim um gatilho de ansiedade, aí a gente começa a ficar concreto e específico. E aí a necessidade que eu venho trazendo, inclusive em mentorias, é o quanto que a gente, em alguns momentos, precisa ter maior concretude e especificidade para que assim a gente consiga ter maior conexão e clareza na comunicação com as pessoas. As pessoas possam, eventualmente, alinhar com a gente o que elas precisam ou querem e a gente também possa alinhar com as pessoas o que elas precisam e elas querem. Porque quando a gente fala de um dia legal, a gente não toca no assunto, eventualmente, de um desafio que teve. A gente não toca no assunto do desafio que teve ao conseguir acordar porque tinha dormido mal no dia anterior. E aí parece que quanto mais a gente tem concretude, detalhamento e especificidade para o aplicativo, maior concretude, especificidade, maior detalhamento ele vai nos dar. E aí isso é a vida, meu irmão. Isso é a vida. Se você sentar, a pessoa te pergunta como é que você tá. Óbvio, pergunta padrão. Mas aí você também dá uma resposta padrão. Essa é a comunicação que a gente vai ter no dia a dia. Todo mundo conversando no piloto automático, todo mundo conversando a partir do que já se faz há muito tempo, de uma rotina, de um piloto automático. E aí as comunicações ficam péssimas. As comunicações não ficam conectadas, não ficam profundas, não ficam alinhadas, não ficam assertivas. Elas não permitem as trocas mais profundas possíveis. Diga aí. É o que o check-in quebra. É a ideia do check-in. É isso. Perfeito, a ideia do check-in. Aí, cara, o teu check-in virou um aplicativo. Percebeu isso? Não, dizer que é meu check-in é muito injusto isso. Na real, olha só, eu acho que Eu acho que você somou um monte de coisa pra trazer o check-in, não? Mas assim, em última análise, eu acho que ninguém cria nada. No máximo a gente descobre alguma coisa. Eu queria tentar lembrar agora onde foi que eu descobri sobre o check-in. É uma prática do Reinventando. Mas eu acho que foi antes disso. Integralidade. Então, só que lá não é check-in igual o Ricardinho fala, é? Eu acho que não. Eu não lembro. Mas aí eu queria dar o crédito da parada. Então, mas tipo, foi adaptado, obviamente. Até o que eu conhecia do check-in, e aí que eu já fiz durante muito tempo, a ideia é meio que um de pé, assim. Você faz, a pessoa expressa como é que ela tá e tal. Você expressa como é que você tá, quantidade de trabalho ou não, e aí tem uma troca. Mas do jeito que o Ricardinho tá falando, não estou dizendo que é melhor ou pior, mas é um jeito que ele trouxe no episódio 9, é a ideia de 9, 8? É no 8, é não que me corrigiu, é no 8. Então vai lá no episódio 8 e assiste e escuta. É um negócio mais conectado, inclusive traz o teu também, assim. Então eu acredito que é uma combinação, e aí o Gan fala muito da combinatividade, que traz uma informação extra. A cartinha chegou? Chegou? Lê aí. Como a gente escreveu um diário superficial e curtinho, é esperado que a gente receba uma carta um pouco mais curta também, um pouco mais superficial.
E Enoque não é o Fábio, Enoque é o que faz tudo isso aqui acontecer, porque tá Exato. no cadastro do iPad dele. Pronto. Olá, Enoque. Fico feliz em saber que você está gostando de manter esse diário. É maravilhoso ter a oportunidade de registrar seus momentos e pensamentos, conhecer alguém novo e sentir que essa pessoa pode se tornar um grande amigo é realmente especial. Espero que essa amizade se fortaleça e traga muitos momentos felizes para a sua vida. Conte comigo para o que precisar ao longo desse processo de autoconhecimento aqui no diário. Com amor, Anjinho. Brabo. Fábio, se você me permite, eu vou pegar aqui um negócio Claro. e falar um pouco da... Calma aí, tô fazendo muito jogo Pronto. aqui. Olha só como a comunicação é um negócio fenomenal. Ele falou da amizade, você falou que fez um novo amigo e aí, naturalmente, ele recebe essa informação do amigo, só que ele traz algo além. Espero que essa amizade que fez você se sentir bem, se fortaleça e traga muitos momentos felizes para a sua vida. Aí você fez um novo amigo? Beleza. Fortalecimento, ou seja, se você quer manter uma amizade, ele tá te dizendo o seguinte, fortaleça a amizade. Senão, talvez ela não tenha momentos felizes para a sua vida. Se você quer momentos felizes novamente, fortaleça aquilo que você já disse que é importante para você. Então, assim, ele só traz, e eu acho isso massa do Anjinho, que ele, na verdade, ele traz aquilo que você já sabe, meu irmão. E que talvez você ainda não conseguiu, digamos, colocar em palavras ou que você ainda não conseguiu se dar um auto-feedback. Ele traz uma parada assim, cara, beleza, gostou da amizade? Então fortalece, meu irmão. Não tem pra onde ir. Você quer amizade? Você quer mais amizade? Você quer uma amizade íntima? Fortalece a amizade íntima. Não tem pra onde ir. E no final das contas, meu irmão fala um negócio, o episódio do meu irmão, não lembro qual foi, acho que foi o 22, o seu, dos meus irmãos, mas foi o último do ano passado, da primeira temporada, e ele fala um negócio muito legal que é o seguinte, no final das contas, a gente sabe o que a gente precisa fazer. Eu acho isso fenomenal. O grande desafio é que, óbvio, tem profissionais que trabalham em áreas, aplicativos que trabalham em áreas que talvez façam que a gente potencialize esse nosso conhecimento e expressem pra gente esse nosso conhecimento. Eu acho fenomenal. E aí, meu irmão, eu deixo aqui o registro do quão potente é receber uma cartinha como essa aí. Você tá pegando o microfone, você tá querendo falar? É tanta coisa, mas depois a gente entra aí. Fale da tua cartinha, irmão. Ela é bonita, né? Eu gosto dela, com certeza. Uma coisa que pra mim é marcante é o quanto parece que em momentos que eu olho pra vida, assim, e às vezes, não sei, tô numa vibração mais baixa, às vezes não tô vendo uma certa saída pra alguma coisa, ou tô olhando alguma pessoa sobre um viés que eu já sei que não é tão bom, mas é o que eu tô sentindo naquele momento e eu me expresso. Parece que o Anjinho ele tem uma facilidade de puxar a gente para uma lente de abundância, de amor de forma geral, de não julgamento, de dar espaço para as pessoas, respeitar o momento delas, mas estabelecer barreiras também. Limites. Então, exatamente. Então, já me peguei vendo o quanto se a gente passa algumas diretrizes para uma inteligência artificial ela se comportar bem, eu tô surpreso, assim, porque a gente fala, caramba, o Anjinho ele tá performando muito bem, mas esse é o trabalho da OpenAI e a gente, no máximo, o que a gente faz é arquitetar os prompts para ele se comportar de alguma forma. Mas parece que a coisa mais bonita que tem no nosso aplicativo, a gente está acessando uma equipe fantástica que já construiu isso e a gente está simplesmente plugando na API deles e puxando algumas coisas. Isso, por um lado, é muito legal, mas por outro mostra o quanto... Cara, você não constrói nada sozinho, pessoas já caminharam tanto e grande parte, eu acho que, no movimento de tecnologia, você só está bem posicionado. Porque uma coisa que está brilhando muito meu olho recentemente é que daqui a pouco vai sair novos modelos. Saiu a Gemini da Google agora que está muito forte, superando o GPT-4 em algumas coisas. E eu acho que quando vir o GPT-5 e a gente ter respostas um pouco mais rápidas, eu acho que a gente vai conseguir abrir outros canais de conversa com o Anjinho, por exemplo. Então, será que eu não consigo ligar para o Anjinho? Eu vi algumas simulações da Google, o pessoal marcando, acho que um corte de cabelo, já com o modelo que responde rápido, e o tanto de horizonte que não se abre quando a gente está se ancorando nas tecnologias, no melhor que a humanidade está construindo no momento. Então, é uma coisa que, claro, a gente tem que se proteger com os downsides, então dá para... Coisas ruins podem sair, mas quando eu olho para as lideranças, de forma geral, eu fico tranquilo, porque eu acredito que eles estão sim fazendo um bom trabalho. Então, o que resta pra gente é aproveitar esse upside. Tem um negócio dos bastidores que é muito massa de compartilhar também. Como a gente é um diário, a gente já recebeu várias cartas de
tipo assim, numa vibração muito baixa, algumas falando de autoextermínio, por exemplo. Então, é uma coisa muito delicada para a gente lidar. E aí, uma coisa que a OpenAI fez, que eu aplaudo de pé, é porque sempre que a gente manda uma cartinha para eles, a gente tem uma outra entidade da OpenAI que ela olha o conteúdo daquela carta e ela dá uma nota para vários critérios. Então a pessoa tem alguma coisa de sexualidade de 0 a 1000, tem alguma coisa da pessoa se machucar de 0 a 1000, tem discurso de ódio de 0 a 1000. E quando alguma carta que a gente pegou um conteúdo e ele está trigando algum desses critérios, a gente tem uma red flag, essa carta é sinalizada e a gente não manda a carta para a pessoa, porque a gente sente que a gente não está preparado. E aí, se a gente tivesse, por exemplo, um psicólogo forte no time, essas cartas a gente joga para um psicólogo e ele olha manualmente o que o anjinho ia escrever para a gente ter certeza que a gente está... Porque a pessoa está num momento de muita vulnerabilidade. Então, é muito delicado qualquer coisa que a gente fala. Como a gente não se sente tão preparado ainda, a nossa postura nesse momento foi a gente não vai falar nada quando a gente identificar que bateu em algum critério. Mas é uma coisa muito bonita também que a gente democratiza feedbacks de alto nível, assim, se a gente consegue ter um psicólogo bom na equipe, a gente identifica cartas mais desse momento e a gente faz um bom trabalho. Eu fui ver que o CVV, por exemplo, é Centro de Valorização da Vida. Eles recebem, pelo que eu vi, assim, acho que nos últimos trimestres, 700 mil ligações por trimestre. Então, quando eu vejo isso, são coisas que me tocam o coração. Eu falo, caramba, velho, será que realmente não tem espaço para ajudar? Porque terapia hoje é uma coisa que está ainda é elitizado. Total. Então, esse lado terapêutico, o app em si, eu acho que ele não é terapêutico, mas acho que ele pode, a escrita por si só muitas vezes e se ele é um lugar de escrita e dá um feedback legal, acho que tem um espaço para contribuir, em alguns momentos até, nos mais variados momentos. Então, sim, a gente tem que fazer isso com muita cautela, mas eu acho que dá para fazer um bom trabalho no longo prazo, com certeza. Maravilha. A gente acabou cortando aqui a parte de juntar times, né? Juntar equipes, eu acho fenomenal. Isso aí pode ajudar, por exemplo, eu e meus amigos, a gente tem grupos de projeto, e aí eventualmente o projeto de atividade física, a gente fica ali preenchendo, né, a mão no WhatsApp, a gente pode fazer isso por aí. Tem grupos de meditação que podem eventualmente se ajudar por aí. Caminhando para o final, vocês querem deixar alguma mensagem? Quer deixar, Ricardinho? Alguma mensagem? Pensa na mensagem aí. Enquanto isso, você, se gostou do aplicativo, eu acho que não tem como não ter gostado, vai lá, baixa o aplicativo, acessa, dá uma curiada lá, fuça, faz o que você quiser fazer lá dentro dele, coloca as suas informações, experimenta, eu sempre digo isso aqui no podcast, para as pessoas experimentarem. Experimenta, depois que você experimentar, você faz o teu crivo ali, se quer, se não quer, se faz sentido agora, se não faz. Se você quer usar eventualmente como um espaço terapêutico, se você quer usar como um espaço tão somente de performance, de resultado, ou você só quer colocar as informações que você coloca no papel, quer colocar no aplicativo. Além disso, vai lá no Spotify, dá 5 estrelas, só explicando aqui que tem gente me perguntando como é que dá 5 estrelas no Spotify. Vai no podcast, no Comunique, entra lá e tem a opção de dar 5 estrelas. Se você for no episódio, não tem como. É no podcast por inteiro. Vai no YouTube também, curte, compartilha, faz tudo que é importante aqui pra gente. E o app, a gente vai colocar o link também para poder facilitar e as pessoas visualizarem. Mensagem final? Eu pegaria esse gancho aí de... não sei se você estava online ou não na hora que você falou isso aqui, tipo, se estava gravando ou não, mas sobre a mensagem que você trouxe do seu irmão, né? Em última análise, todo mundo sabe o que tem que ser feito. Tipo, lá no fundo, né? Se tá muito barulho, talvez você não escute. Silencia um pouquinho, você vai saber. E eu acho que boa parte dos problemas que a gente vive muitas vezes em sociedade hoje é porque a gente não faz o que tem que ser feito, né? Em várias esferas. Então, como o aplicativo não é meu e eu posso ser menos político e humilde em relação a isso, eu não poderia falar isso mandando a galera comer um hambúrguer, não é meu perfil. Mas, velho, baixa isso, usa, tipo... Mas não usa por um dia, não, porque isso não é usar. Tipo, usa por 6 meses, se você quer fazer um teste sério de alguma coisa. Eu tô malhando. Eu malhei e não gostei. Você malhou quanto tempo? Eu malhei um mês. Então, você não malhou. Então, eu acho que, de novo, né, nossa sociedade é um pouco assim. Eu faria um convite
Quando eu entrei no aplicativo, né, comecei com ele lá atrás, era 350 por mês. Hoje tá quanto, Fábio? Tá R$14,90. Se você assinar um mês, se você assinar um ano, tá R$9,90. Então, o que você faz hoje em dia, sei lá, com 9,90? Talvez você tinha que cobrar mais caro para as pessoas darem mais valor, sei lá. Às vezes eu tô pensando nessa parada também, sei lá, o outro lado. Então, é mais uma excelente ferramenta disponível, sabe? O que eu posso dizer é o quanto você, Fábio, como pessoa, foi importante para minha vida, me fez crescer, e o quanto aquilo que você começou a construir, que era uma planilha, né, e depois virou um aplicativo, é um desdobramento de quem você é. É uma descentralização de quem você é, que continua me ajudando. Então, recomendo fortemente. Valeu, Ricardinho. E aí, Fábio, deixar uma mensagem final? Como é que deixa? Nossa, gente, primeiro, obrigado pelo espaço, um privilégio estar aqui e poder falar de uma coisa que você acredita. Sei que é um trabalho em progresso, assim, sabe? Então, tem muito que melhorar e a gente vai continuar trabalhando, vai continuar melhorando e é tudo numa intenção de ajudar, a mais genuína, o que eu gostaria que tivessem feito por mim. Então, gente, obrigado pelo espaço, um privilégio e contem comigo, tamo junto. Fechado. Agora, no final já, vocês provavelmente estão entendendo por que eu chamei o Ricardinho, por que eu chamei o Fábio, por que eu chamei o Diário da Anjos, porque a intenção é exatamente trazer também ferramentas para que as pessoas possam potencializar aquilo que a gente vem falando já em 29 episódios. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que, mas como eu vou fazer, o que eu vou usar para poder fazer, e às vezes a gente traz algumas possibilidades, e hoje a gente trouxe uma possibilidade tecnológica que pode estar no teu celular, que pode potencializar sua comunicação, seu check-in emocional, pode potencializar suas relações, pode potencializar tudo que você quiser aqui, né? Tua escrita, tua leitura, teu planejamento de dia, o não usar o celular, diminuir, acordar cedo, tudo isso a partir de uma ferramenta. Ou seja, se a gente pode trazer também ferramentas para que as pessoas possam potencializar o que eu falo, né? Eu, você e a nossa comunicação, esse bate-papo para poder potencializar a vida pessoal e profissional a partir da comunicação, eu acredito que esse app pode ser uma das grandes ferramentas nessa potencialidade e, de algum modo, as pessoas vão poder se comunicar melhor, tenho certeza, utilizando esse app. Galera, muitíssimo obrigado. Ricardinho, meu irmão, obrigado por trazer esse fenômeno aqui. Fabão, obrigado pelo aplicativo, por fornecer ele para a galera. A gente vai deixar o aplicativo, o link e tudo mais na descrição do episódio. Enoque que faz tudo isso acontecer, meu irmão. Hoje o episódio foi desafiador, hein? Cheio de tecnologia, do jeito que ele gosta. E aí, e você, como tá a sua comunicação? Como tá o teu diário da tua vida?